Olá, bem-vinda, bem-vindo. Chegamos à nossa última aula dessa jornada sobre o TCC. Eu quero começar dizendo parabéns por ter chegado até aqui. Com certeza foi um caminho de construção, de dúvidas, avanços, de dedicação. E agora é hora de afinar os últimos detalhes para a gente garantir que tudo esteja pronto para entrega e apresentação do trabalho. Hoje a gente vai conversar sobre algo que pode fazer muita diferença, que são os erros mais comuns cometidos no TCC e, claro, como evitá-los. Essa é a aula número 15. Vamos mapear os principais pontos de atenção que você deve ter antes de entregar o trabalho. Vamos falar sobre falhas frequentes na escrita acadêmica, problemas metodológicos, erros na formatação, nas referências de acordo com a APA, além das dicas práticas para revisar o trabalho com cuidado e com calma. A ideia é oferecer de alguma maneira um checklist para que você consiga entregar um TCC claro, bem escrito, coerente, que reflita todo o esforço investido nesse processo. Então, aproveita cada dica, anota os pontos que ainda precisam de revisão e vamos junto fechar esse ciclo com confiança e com qualidade. Vamos lá, vamos começar pelos erros mais comuns na escrita acadêmica, que podem comprometer seriamente a clareza e a credibilidade do seu TCC, mas que com atenção são totalmente corrigíveis. A primeira falha é um uso da linguagem coloquial ou uma linguagem informal, muito pessoal. Frases como eu acho que, na minha opinião, ou acredito que devem ser evitadas. Na escrita acadêmica, a gente busca sempre um tom formal, impessoal, tentando colocar baseado em evidências. Então, em vez de eu acho que a falta de suporte social prejudica a saúde mental, prefira algo como estudos indicam que a ausência de suporte social pode impactar negativamente a saúde mental de estudantes, por exemplo. Outro erro comum é a falta de coesão e coerência. Quando a gente usa muitas frases soltas, desconectadas, o texto perde a fluidez. A dica aqui vai ser utilizar conectores como além disso, por outro lado, dessa forma, para guiar o leitor pelas ideias. O texto ele precisa parecer uma conversa lógica, uma conversa encadeada, não uma lista de frases independentes. E claro, precisamos falar sobre um dos problemas mais sérios, que é o plágio. Copiar trechos de autores sem citar é uma infração ética gravíssima. Sempre que você for usar a ideia de outras pessoas, cite corretamente. Seja uma citação direta, entre aspas, com sobrenome, ano e página, ou uma citação indireta, que é reformulando com as suas palavras, mas indicando a fonte. Se puder, use alguma ferramenta que te ajude nisso. Por exemplo, o CopySpider, para revisar a originalidade do seu texto. Isso vai te ajudar bastante. Corrigir esses pontos é garantir que o trabalho tenha clareza, rigor, respeito ao conhecimento científico. É isso que a banca vai querer saber, é isso que a banca avalia de alguma maneira, né? Vai querer saber da autenticidade, da responsabilidade, do domínio da linguagem acadêmica. Agora a gente vai falar sobre os erros mais comuns na formatação e nas normas da APA, que infelizmente ainda são responsáveis por muitos pontos perdidos em uma avaliação do TCC, mas que são muito fáceis de evitar quando se tem atenção aos detalhes. Primeiro, vamos revisar o básico da formatação segundo a APA. Margens 2,54 em todas as laterais. Fonte Times New Roman, tamanho 12, ou Arial 11, mas normalmente a gente vai pela Times. Espaçamento duplo, ou 2 entre as linhas do texto e 1 nas citações longas e nas referências. Alinhamento, texto justificado com recuo de 1,25 centímetros no início de cada parágrafo. Lembra que o alinhamento é necessário ver sobre se a sua instituição vai querer justificado ou alinhado à esquerda. Outro ponto importante é sobre as citações. Citação direta curta, que é até 40 palavras, elas ficam dentro do parágrafo e entre aspas. Citações diretas longas, com mais de 40 palavras, elas devem ser destacadas em bloco, com recuo, sem aspas e com espaçamento simples. Agora, sobre as referências, que são uma fonte constante de erros. O mais comum é esquecer de citar alguma fonte no texto ou deixar na lista de referência autores que nunca foram citados.
A regra é clara. Tudo que foi citado precisa estar referenciado e tudo que está na lista precisa ter sido citado no texto. Outro erro comum, formatação inadequada. Certifique-se que as suas referências estão formatadas corretamente. Evite omitir as fontes, corrija as fontes quando for necessário. Mesmo que você use ferramentas como o Mendeley, por exemplo, que é um organizador de referências, é fundamental que você revise, isso é responsabilidade sua, que todos os detalhes estão corretos. Não é responsabilidade de professor, de orientador, de ninguém, é sua, o trabalho é seu. Então, verifique o nome dos autores, a pontuação, se está em itálico, se tem o uso do DOI, que é o link para achar o arquivo, o artigo. Tudo isso é responsabilidade sua. Ela pode ser uma frescura técnica, parece assim, gente, que coisa chata fazer essas coisas, mas ela demonstra que você tem zelo com o seu trabalho. E a boa notícia é que, uma vez que você revisa com atenção, esse é um erro que a gente elimina de vez. Problemas metodológicos que comprometem a pesquisa. Esse tipo de erro ele pode ocorrer já no início da construção do TCC, e se não for percebido a tempo, ele acaba prejudicando o trabalho como um todo. Um dos erros mais frequentes é a falta de alinhamento entre os objetivos e a metodologia. Por exemplo, o estudante define um objetivo quantitativo, como medir a frequência de um comportamento, mas escolhe uma metodologia qualitativa, baseada em entrevistas abertas. Isso vai gerar um desencontro entre o que se pretende investigar e como se pretende investigar. Qual que é a solução? Você vai verificar se a metodologia escolhida você vai verificar se a metodologia faz sentido com a sua pergunta, com os seus objetivos, se ela te ajuda a alcançar os objetivos propostos. Outro problema comum é uma amostra inadequada. Às vezes a amostra é muito pequena, não representa bem um grupo que quer se estudar, ou ela não é justificada. Isso vai impedir uma generalização, algum tipo de generalização, isso enfraquece os resultados. Se for o caso de uma amostra pequena, explica por que essa escolha foi feita, delimita bem as suas conclusões, sem extrapolar para além do que os dados permitem. Também vai ser muito comum encontrar falhas na análise dos dados. No caso dos dados quantitativos, o erro é apresentar números e estatísticas sem explicação, como se o gráfico falasse por si. Já em análises qualitativas, o erro está em categorizar sem critérios claros ou sem explicitar o processo de análise. Aqui vai ser essencial descrever como os dados foram analisados e por que aquele método foi escolhido. Isso vai mostrar consistência e transparência. A dica final é você usar ferramentas certas. Pesquisas quantitativas, comumente se usa o programa, o software, o SPSS, o R ou até mesmo o Excel. Pesquisas de análise de conteúdo, com alguma frequência, usa o NVivo para dados qualitativos. Então, mais importante do que o software é mostrar que houve um critério de análise. Não se esqueça que uma boa metodologia é o alicerce do seu TCC. Se ela estiver bem definida e bem executada, todo o restante do trabalho vai se sustentar com mais firmeza. Estamos quase lá, hein? Vamos falar sobre escrita, a formatação e a metodologia. É hora de pensar a revisão final do seu TCC, aquele momento de afinar, polir, garantir que tudo esteja coerente, bem apresentado e pronto para ser entregue com segurança. Vão algumas dicas valiosas aqui, hein? Vamos lá para essa última etapa. Leia o texto em voz alta. Isso mesmo. Essa prática ela é simples, mas ela vai te ajudar a identificar frases truncadas, repetições desnecessárias, vícios de linguagem, problemas de fluidez. Se uma frase soa estranha ou se quando você fala ela, provavelmente ela vai precisar ser reescrita. Faça uma revisão ortográfica cuidadosa com apoio de ferramentas como o Word mesmo, o Google Docs, o Language Tools, que é também uma ferramenta bacana. Mas lembre-se, elas ajudam, mas não substituem o seu olhar crítico. Verifica toda a formatação, margem, fonte, espaçamento, recuo, numeração de páginas, títulos, subtítulos,
Compare com o modelo exigido pela sua instituição e com as regras da APA, da sétima edição. Cheque a lista de referências com atenção. Tudo que foi citado no corpo do texto tem que estar lá nas referências e vice-versa. Confirme se os nomes dos autores, os títulos, os detalhes de publicação estão corretos e padronizados. Dica extra: simule a apresentação do seu TCC com base no seu texto. Isso vai te ajudar a perceber se está tudo bem encadeado e se os pontos principais estão destacados com clareza. Por fim, evite o erro mais comum de todos, que é deixar para revisar no dia da entrega. Esse é um momento que ele exige calma, ele exige tempo, ele exige concentração. Então, se possível, termine o texto alguns dias antes e faça uma revisão com tranquilidade. Lembre-se que a revisão final não é apenas um detalhe, é um toque muito importante, cuidadoso, que mostra o quanto você respeita seu próprio trabalho. E esse cuidado ele vai fazer toda a diferença. Essas são as referências do material que eu utilizei para gravar essas aulas. E agora sim a gente chega ao final dessa jornada de preparação para o TCC. Se você acompanhou lá da introdução até aqui, saiba que carrega agora não só ferramentas, você carrega não só ferramentas técnicas, mas também confiança para apresentar um trabalho com qualidade, com clareza e com autoria. Eu espero de todo meu coração que esse conteúdo tenha te ajudado a enxergar que o TCC não é só uma exigência da graduação, é uma oportunidade de mostrar ao mundo quem você é como pesquisador, como pesquisadora, como profissional em formação, como sujeito que pensa, questiona, como como alguém que constrói conhecimento. Se esse material aqui foi útil para você de alguma maneira, se você puder me apoiar compartilhando com seus colegas, enviar num grupo de WhatsApp, divulgar nas redes sociais, me marca, meu arroba é @psi.lidiabrelas. Vai ser muito legal se você puder comentar o que achou, acessar novamente pelo link que fica disponível para continuar revisando sempre que precisar, vai ser muito bacana para mim também. E agora, com tudo isso, lembre-se que nem sempre o TCC é o trabalho mais importante da nossa vida, mas ele é um trabalho final que exige muito tempo e por isso tem muito investimento de energia nele. Isso torna ele importante. Vá com tudo para sua apresentação, fala com seu coração, fala também com seu cérebro, com calma e a tranquilidade de quem se preparou, porque no fim das contas esse trabalho é seu e mais do que entregar um TCC perfeito, o que importa é defender um trabalho que tem a sua marca. Boa sorte, boa apresentação e que venha o diploma. Tchau!